Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo de São Pio X. Na semana passada nós fizemos o último vídeo falando dos 5 mandamentos da Igreja Católica e hoje nós vamos entrar no novo tema, dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos, que tem a ver com meios pelos quais nós podemos viver melhor os mandamentos da lei de Deus. E isso vamos começar então vendo aqui os primeiros deveres do próprio Estado. No ponto 1, que está em o título em azul, são os deveres do próprio Estado. Ponto número 506. O que vem a ser os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado, estendem-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Então nós vamos perceber que esses deveres resultam das próprias condições em que nós vivemos. Por exemplo, um pai de família tem obrigações próprias de um pai de família. Um padre tem obrigações próprias da sua função de padre. Cada um tem a sua função de acordo com a sua missão, daquele estado de vida em que se encontra. Uma religiosa tem o seu estado de vida e as suas obrigações próprias do seu estado. Uma pessoa que vive na condição de um sacerdote não tem como viver as condições específicas de um pai de família, que tem esposa, tem filhos, tem que conseguir o sustento para sua casa. Cada função tem as suas obrigações específicas e os seus deveres. E é sobre isso que se referem esses deveres de Estado próprio. Nós vamos ver agora no ponto 507, São Pio X vai fazer a seguinte pergunta: quem impôs aos diversos estados os seus deveres particulares? Foi o mesmo Deus que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam dos seus divinos mandamentos. Então a origem desses deveres de Estado está em Deus, o próprio Deus quem criou o ser humano, e foi Ele quem instituiu esses deveres próprios, obrigações específicas, que derivam diretamente dos mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos. No ponto 508, explicai-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. Então São Pio X vai dar um exemplo. No 4º mandamento, sob o nome de pai e mãe, estende-se também a todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor e respeito dos inferiores para com os seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. Perceba então que São Pio X vai dar um exemplo. Os deveres, por exemplo, de um pai e de uma mãe, e não só do pai e da mãe, mas também de um governante, de um político. Também os deveres que tem um religioso, um papa, um bispo sobre sua diocese, sobre toda a igreja. Em cada função, cada um tem a sua missão, a seu dever. Assim como o pai tem deveres para com seus filhos, assim também os filhos têm deveres para com seus pais, que são seus superiores. Cada um em sua missão e em seu lugar específico. Agora, no ponto 509, de que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e de outros semelhantes? De onde vêm então esses deveres daqueles funcionários? Os deveres de fidelidade, de sinceridade, de justiça, de equidade que eles têm derivam do 7º, do 8º e do 10º mandamentos, que proíbem toda fraude, injustiça, negligência e duplicidade. Perceba então que há um compromisso daqueles que estão subordinados aos seus superiores. Por exemplo, a fidelidade, a sinceridade, ser fiel, não trair o seu patrão, o seu superior, ser sincero,
ser transparente, ser verdadeiro, não mentir, não enganar, ser justo, ou seja, ter sempre bons juízos, verdadeiros e corretos, derivam então do 7º, do 8º e do 10º mandamentos, que proíbem então o falso testemunho, o desejo dos bens alheios e todo tipo de fraude, mentira, engano e duplicidade, né? Então agora nós vamos seguir no ponto 510, de que mandamentos derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus. Os deveres das pessoas que são consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, visto que, como essas pessoas se obrigaram por esta forma de observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Aqui nesse ponto está falando das pessoas que vivem a vida religiosa, aquelas pessoas que fazem votos, promessas a Deus, como nós vimos no 2º mandamento da lei de Deus, que as pessoas que fazem promessas se obrigam diante de Deus a cumpri-las, se torna um novo mandamento e a pessoa precisa cumprir sob pena de pecado grave. Por isso, esses mandamentos derivam da própria Deus e do 2º mandamento, não usar o nome de Deus em vão. E agora, então, vamos ver quais são esses mandamentos, esses votos evangélicos que os religiosos praticam. Ponto 2, então, dos conselhos evangélicos. Que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Então, a origem desses conselhos evangélicos está no próprio Evangelho, e é Jesus quem sugere, quem propõe ao ser humano para que alcance um alto grau de perfeição, de santidade, e com isso também adquira a sua salvação eterna. Nós vamos ver então quais são esses conselhos. São Pio X pede: quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, a castidade perpétua e a obediência inteira, perfeita, em tudo o que não seja pecado. Esses então são os 3 votos evangélicos que geralmente os religiosos fazem, que é o voto de pobreza voluntária, ou seja, a pessoa, por livre vontade, decide não ter bens em seu nome, viver da providência divina. Também o voto de castidade perpétua. A partir desse momento, a pessoa se propõe a viver a vida inteira sozinha, sem ter relações sexuais com mais ninguém. E também a obediência inteira, que é a obediência ao superior como ao próprio Deus, em tudo aquilo que não seja pecado. Se o superior, por um exemplo, pedisse que a pessoa cometesse um ato que resultasse num pecado, o inferior não tem a obrigação de obedecê-lo, mas tem a obrigação de obedecê-lo em tudo aquilo que não seja pecado. E agora, então, nós vamos ver algumas passagens da Sagrada Escritura em que Jesus propõe a perfeição cristã. Vejamos, então, algumas das exigências no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e suas renúncias para aqueles que querem a perfeição cristã. Nós vemos, então, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 25, em que Jesus diz assim: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Então Jesus propõe uma renúncia radical, renunciar a si mesmo, a sua própria vontade, para seguir a vontade de Deus. E essa é a missão de cada cristão, de todos os católicos, fazer a vontade de Deus. E aqueles que buscam a vida religiosa e fazem esses votos, uma entrega total a Deus, buscam na perfeição do Evangelho a vivência perfeita de Cristo. E algumas passagens, então, que falam da pobreza voluntária. Jesus, então, diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21.
Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse trecho é tirado do encontro de Jesus com o jovem rico, em que ele pede o que precisa fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus pede que ele observe os mandamentos da lei de Deus: honrar os pais, não adulterar, viver todos aqueles mandamentos que estavam na lei do Antigo Testamento. Entretanto, Jesus propõe um caminho de mais perfeição, que é a observância dessa renúncia total dos bens materiais. Vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Nós sabemos que o jovem não quis, estava apegado aos seus bens e com isso saiu triste, aborrecido. Também, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30, em que Jesus diz assim aos apóstolos: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Aqui nós vemos aquilo que os apóstolos fizeram. Deixaram tudo, deixaram as casas, deixaram a família para seguir Jesus e depois proclamar o Evangelho a todas as nações. E assim também os religiosos fazem votos de renúncia total, muitos se enclausuram em mosteiros, vivem a vida carmelita, outros fazem votos, mas vivem em congregações religiosas. E agora, nós vemos uma passagem em que Jesus vai falar sobre a castidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 19 também, versículo 10 a 12, depois de falar sobre o matrimônio, os discípulos disseram a Jesus: Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Isso que Jesus estava falando contra o divórcio, que era a obrigação do homem e da mulher viver juntos até o fim da vida. Respondeu Jesus: Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Esses eunucos são pessoas que são incapazes de ter relações sexuais. Eram castrados pelos reis para servir dentro do palácio real e não cometer nenhum tipo de abuso. Há pessoas então que nascem assim desde o ventre das mães, são impotentes. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, como é o caso da castração. E há eunucos que por si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Esses são aqueles que fazem votos de viver a castidade. Quem puder compreender, compreenda. Ou seja, nem todos compreendem o amor de uma pessoa que é capaz de renunciar a tudo, inclusive a própria sexualidade, e optar pela vida celibatária do resto da sua vida. Então esses são os 3 votos que os religiosos fazem para a vivência da perfeita do Santo Evangelho: a pobreza voluntária, a castidade perpétua e a obediência perfeita aos superiores. Agora vamos ao ponto 513. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. Então, o motivo, a finalidade dos conselhos evangélicos de Jesus e que os católicos observam, os religiosos, é para que observem mais fielmente os mandamentos da lei de Deus e, assim, observando melhor os mandamentos da lei de Deus, garantam a salvação eterna. E, no ponto 414, por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos porque nos ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, dos prazeres e das honras, e assim nos afastam do pecado. Então esses são os principais frutos da vivência dos votos evangélicos,
que é o desapego dos bens da terra, as posses, o ter, depois o desapego dos prazeres e depois o desapego do poder, das honras, da vaidade do mundo, ou seja, do orgulho. Isso tudo leva a pessoa a se configurar cada vez mais ao Cristo, o servo perfeito de Deus, aquele que é obediente ao Pai em tudo, humilde, manso e pobre. Então hoje nós concluímos os votos e as promessas e depois nós entraremos na outra parte do catecismo, que é a quarta parte, que vai falar dos sacramentos, dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Que Deus te abençoe, te guarde. Obrigado por participar, por estudar o Catecismo de São Pio X. Em breve publicaremos novos vídeos continuando sobre os sacramentos da Igreja Católica. Deus te abençoe, obrigado por acompanhar nosso vídeo, por estudar conosco o Catecismo de São Pio X. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pio X, rogai por nós.